Hoje vamos ao nosso estudo ao livro de Romanos, ou seja, a carta de Paulo aos Romanos. Paulo escreve a carta aos Romanos, provavelmente no tempo em que ele estava em Corinto. Então, nesse tempo, Paulo resolve escrever essa carta aos Romanos. Por que Paulo escreve essa carta aos Romanos? O objetivo de Paulo em escrever esta carta era revelar um Deus de justiça, mas também um Deus de amor. Paulo fala da obra salvífica de Jesus Cristo na cruz e fala também que o propósito de Deus é salvar a todos, sem distinção. Para Deus, somos todos iguais. A nossa fé e obediência nos aproxima cada vez mais de Deus e, em contrapartida, o pecado nos afasta de Deus e invalida a obra na cruz, ou seja, a obra da cruz. Paulo aborda aqui assuntos de total interesse à Igreja de Roma, em específico, mas que ainda hoje nos é de uma grande utilidade. Ainda hoje nos fala muito aos tempos que temos vivido, fala aos nossos corações, e mais na frente você vai ver por quê. Então, nessa carta, Paulo faz uma confusão, mas não é uma confusão de briga, de desentendimento, e sim faz com que as pessoas venham refletir o modo de vida ao qual estão vivendo, né? Por quê? Porque o povo estava acostumado com o estilo de vida, seguir os seus próprios costumes, desejos, hábitos. Roma era uma cidade de costumes pagãos e Paulo escreve com a intenção de combater as heresias cometidas naquela região. Só para lembrar, Paulo teve seu chamado apostólico quando Jesus apareceu a ele na estrada para Damasco. Isso você pode conferir em Atos 9, do 22 ao 26. E como vocês devem saber, Paulo possuía 2 nomes, Saulo e Paulo. Só que, quando Paulo se converteu, resolveu usar o nome de Paulo para não causar tanto pavor no meio daqueles que ele antes perseguia e agora ele havia se tornado defensor. Se converteu a Jesus Cristo e virou um grande anunciador das boas novas, ou seja, ele pregava Jesus, a novidade de vida que existia através de Jesus. Quando Paulo fala a respeito dos santos, ele está se referindo a todos os cristãos, todos aqueles que se dispõem a estar diante de Deus com fé e obediência, segundo o Evangelho das Boas Novas anunciado por ele. Então, Paulo reconhece a graça de Deus, ou seja, o favor imerecido de Deus a nós, pecadores. Somos justificados pela fé. O sacrifício de Cristo na cruz nos aproximou de Deus e nos aproxima todos os dias. Somos nós que devemos entender esse sacrifício e nos achegarmos mais a Deus. Quando estamos realmente ligados a Cristo, quando estamos realmente ligados a Cristo, confiantes nele, encontramos a paz. Mas a paz ao qual encontramos em Cristo não está se referindo à ausência de conflitos ou de algum tipo de dificuldade que encontramos no nosso dia a dia. É uma paz que, mesmo em meio às guerras, olhamos para Jesus e nos sentimos seguros, temos a certeza de que, permanecendo nele, tudo
vai bem. Quando estamos conectados a Cristo, as tribulações, tudo que passamos, as angústias, as dores, tudo isso promovem aprendizado e não nos sentimos frustrados ou temerosos, e sim confiantes de que Deus possui o controle de todas as coisas. Deus tem o controle de todas as coisas. Mesmo que tudo pareça perdido, mesmo que você ache que não tem mais jeito, mesmo que suas forças já tenham se esgotado e tudo que você está vivendo pareça ser contrários ao que o Senhor te prometeu, não perca a fé. Seja obediente, declare todos os dias, tudo vai bem. Se lance aos pés do Senhor, teu Deus. Ele cumpre tudo que promete e Ele vai cumprir tudo que prometeu em sua vida. Muitas vezes passamos por situações difíceis e demoramos nessas situações e nos mantemos nessa situação por um longo período de tempo por não entender a voz do Senhor e não obedecer essa voz. Muitas vezes Deus já está falando há muito tempo e já está nos pedindo algo e nós não estamos obedecendo e nós não nos rendemos a esse amor. Já que escolhemos Deus, precisamos nos posicionar e obedecê-lo, com o objetivo de agradá-lo. Às vezes estamos tão no automático, estamos achando que tudo que estamos fazendo está indo na mais perfeita ordem, que está tudo certinho. Muitos ministérios, muitos ministros agem com emoção, mas sem vida com Deus. Muitos agem pela emoção, mas não têm vida com Deus, não têm uma vida de santidade. Valorizam mais o ser para o outro do que o ser para Deus, se deixando levar pelo glamour, pela fama passageira. Aí Deus diz que esses já receberam a recompensa aqui na terra. Mas o que afinal estamos buscando? Passei muito tempo pensando que estava fria com tudo isso que está acontecendo, mas na verdade eu percebi que a paz que eu sinto em minha alma não é que tudo me esteja bem, mas sim que eu amo ao meu Jesus e eu sei que é dele que vem toda a providência. Não preciso me preocupar, não preciso estar ansiosa por coisa alguma, porque dele é quem vê a resposta final. Mas algo gritou dentro de mim esses dias. A voz de Deus. Eu precisava parar mais tempo com Ele, porque normalmente eu dedico um tempo com Deus e já tinha alguns dias que eu não estava fazendo isso. E eu senti esse anseio, essa necessidade de parar tudo e me lançar nessa presença. E ouvir essa voz. Eu já estava com saudade de ouvir essa voz dentro de mim. Devemos tomar muito cuidado quando começamos a levar as coisas de Deus de forma mecânica. Aí entra a religiosidade e isso é muito perigoso. Muito cuidado com as raposinhas que te tiram sorrateiramente dos propósitos de Deus, que vai arrancando os propósitos de Deus da sua vida sem que você possa se dar conta. Muitas vezes não nos damos conta de que estamos escutando tantas outras vozes, mas não estamos escutando a voz de Deus. A Bíblia nos alerta: aquele que está de pé, cuide para não cair. E é essa a preocupação de Paulo com os romanos, a obediência da fé. Paulo não apenas enfatiza a respeito da obra salvífica, como também demonstra sua preocupação com que as pessoas não só se convertessem a Jesus Cristo, como também essas pessoas fossem continuamente obedientes a Deus, uma salvação progressiva
que deve ser alimentada diariamente. Manter o fogo aceso por esse Deus. O tempo todo, desejar ardentemente Deus, desejar estar na presença de Deus, desejar fazer a vontade de Deus. Não sei você, mas Paulo logo de cara conseguiu identificar o seu chamado. Ele logo entendeu que o seu chamado era para ser apóstolo dos gentios e proclamar o evangelho a todo o povo. Quanto tempo passamos querendo descobrir o nosso chamado? Será que estamos verdadeiramente dispostos a largar tudo por amor a Cristo, assim como Paulo fez? Se Deus te falasse hoje, deixe tudo e me siga, o que você faria? Temos o chamado a sermos santos. Deus nos convida a sermos santos, sermos imitadores de Cristo. E o que estamos fazendo com esse chamado? E quanto tempo passamos diariamente buscando em Deus essa santidade? Quanto tempo? Uma coisa muito importante também que me chama a atenção nos escritos de Paulo é que ele sempre rende ação de graças ao Senhor, independente da circunstância que ele esteja vivendo, independente do momento, daquilo que ele esteja passando. Ele sempre rende graças ao Senhor em todo o tempo, seja em qualquer situação. Ele nos ensina a render graças a Deus em todo o tempo. E com isso, o que é que ele consegue? Ele consegue sentir paz, ele consegue sentir a certeza, ele consegue ter a convicção de que Deus tem um controle de tudo. Paulo enxerga que no meio dos romanos tem sim uma grande fé. Existe uma grande fé, mas existia perigos no meio deles que os distanciava de Deus. Aqui também Paulo enfatiza no livro aos Romanos, Paulo enfatiza a importância da fé mútua, ou seja, a fé que fortalece um ao outro. Por isso que está escrito na Bíblia que aquele que está de pé cuide para não cair, aquele que está mais forte fortaleça aquele que está mais fraco, e aí por diante. Então, devido à cultura romana, os judeus tinham uma certa prioridade na história da salvação, né? Como povo eleito de Deus. Assim também eles tinham um alto preço a pagar pelos pecados cometidos. Cometido, não é isso? Vamos adiante. Sendo que gregos também tinham seu lugar em Deus. E grego aqui, quando Paulo traz a questão do grego, ele se refere a todo e qualquer povo, ou seja, aos gentios, como antes eram chamados. Hoje falamos crentes e ímpios, não é isso? Tratamos assim, para distinguir o judeu e tal. Hoje a gente usa uma nomenclatura de crentes, os cristãos e os ímpios, para diferenciar um povo do outro. Mas vamos lá. O que Paulo quer nos falar ainda nos dias de hoje com seus escritos? Paulo nos diz que é pela fé que se vive um dia após o outro e por meio desta fé em Cristo Jesus, fortalecida diariamente, é que alcançaremos a salvação, o dom da salvação, a vida eterna. Precisamos amar a Deus e somente amando-o seremos capazes de seguir de fé em fé. Somos todos pecadores e carecemos da misericórdia e da graça de Deus. Uma vez afastados de Deus, nos prostituímos, ou seja, passamos a viver de forma a agir e pensar com o nosso próprio entendimento. E por consequência desse pecado, acabamos também cometendo o pecado da idolatria.
Não somos idólatras apenas quando nos prostramos diante de imagens de barro e tal, mas somos idólatras também quando coisas e pessoas passam a ter prioridade em nossa vida, tirando Deus do centro. Quando corremos de um lado ao outro, quando assistimos mais TV do que nos dedicamos a Deus, quando o nosso celular é mais importante e não largamos ele por nada, esquecemos a Bíblia, mas não esquecemos o celular. Tantas coisas que nos afastam de Deus, tanta idolatria cometemos sem perceber. O livro de Romanos é sim ainda muito útil nos dias de hoje, pois ele vem nos alertar acerca dessas e demais coisas que nos afastam de Deus, ainda nos dias atuais. Deus não é um carrasco como muitos pensam. Ao contrário, Deus deseja a salvação de toda a sua criação. Ele deseja que todos nós sejamos salvos. É por isso que Ele tem nos dado a oportunidade, dia após dia, para nos arrependermos e nos colocarmos diante dEle, para que os nossos pecados sejam limpos, porque na cruz os nossos pecados já foram perdoados. Mas quando agimos de forma inconsequente, invalidamos a obra na cruz. A obra da cruz. Muitas vezes desprezamos o senhorio de Deus em nossas vidas. Muitas vezes não damos a Ele o devido valor. Para Ele e por Ele são todas as coisas. Porque dEle, para Ele e por Ele são todas as coisas. Toda honra, glória e louvor vem dEle e é para Ele. Quem somos nós para pensarmos que de nós mesmos sai alguma coisa que preste, alguma coisa boa? Quem somos nós? Muitos sábios se tornam tolos, pois não dão a devida honra a Deus, pois acreditam na sua própria inteligência e se afogam no mar da angústia. A letra por si mata, mas o espírito vivifica. Muitos têm confiado em tantas outras coisas, confiam no poder hierárquico das pessoas, devotam a vida por viver de qualquer forma, sem seguir as instruções de Deus, ocupam sua mente com tantas outras coisas e se afastam de Deus. Nascemos e desenvolvemos uma cultura de acordo com a nossa família, a sociedade. Vamos crescendo e nos tornamos conhecedores do bem e do mal. Muitas vezes, de acordo com o ambiente ao qual estamos inseridos, somos convencidos que determinadas atitudes erradas são normais. Por exemplo, mentir para se livrar de um problema, ficar com o troco de alguém que te deu o valor a mais por engano, falar ao telefone que a pessoa não está, sendo que ela está ali do teu lado, falsificar uma assinatura, entre outras, que achamos que são coisas normais do dia a dia. Acabamos nos acostumamos com essas pequenas coisas que denominamos pecadinhos. E para Deus não existe pecadinho nem pecadão. A Bíblia nos ensina a não nos moldar aos padrões desse mundo, mas antes transformá-lo por amor. E quando nos convertemos, precisamos abandonar os padrões do mundo. Precisamos ser imitadores de Cristo, nos transformar em uma nova criatura, deixando os hábitos do passado e passando a viver de acordo com a vontade de Deus. E você tem obedecido a Deus? Mesmo Paulo sabendo da fé dos romanos, ele sabia de muitas coisas erradas que estavam acontecendo no meio daquele povo. E ele sabia que o povo precisava ser ensinado acerca das verdades do Evangelho, acerca das verdades de Cristo, pois o distanciamento dessas verdades levava o povo a voltar à vida que antes viviam. A fé precisa ser alimentada diariamente. A fé nos leva à obediência, e a obediência nos leva à vida eterna. Não podemos servir a dois deuses.
qual Deus você tem servido. Somos indesculpáveis quando temos conhecimento de Deus, mas não o glorificamos como Deus. Quando o nosso estilo de vida fere a Deus, somos indesculpáveis. A criação do mundo e todas as coisas que nele há revelam Deus, revelam claramente os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder e divindade. A criação revela o Criador. Eu vejo essa carta aos Romanos que Paulo escreve. Eu vejo como se Paulo estivesse aflito com uma igreja que estava vivendo um pecado deliberado e permissível por líderes que também praticavam esses pecados. Aí Paulo fala, tipo assim, eu estou dramatizando, vamos dizer assim. Paulo fala, eu sei a fé que vocês têm, mas preciso que vocês usem essa fé da maneira correta, obedeçam a Deus. Vocês não são mais inocentes, pois já conhecem a verdade, mas escolheram viver na prática do pecado, tais práticas que podem levá-los à morte. Vocês agora são luz e devem viver de acordo com aquilo que vocês têm aprendido a respeito de Deus. Vocês devem dar exemplo do Deus que vocês dizem servir. Está tudo errado. A aflição de Paulo para alertar os romanos: logo estarei aí com vocês, pois sei que colherei bons frutos. Paulo sabia o valor que aquele povo tinha. Paulo sabia da fé daquele povo, mas Paulo também sabia o estilo de vida que aquele povo estava levando, o contrário daquilo que é pregado no Evangelho, que é pregado na palavra de Deus. Muitas vezes estamos dentro das igrejas, mas distantes de Deus, julgando os ímpios, quando na verdade estamos praticando coisas iguais ou piores a que eles estão cometendo, piores a deles. Somos rápidos em julgar, muito rápidos em julgar o outro. Viramos algozes dos outros e não olhamos para dentro de nós. Não pense que estão salvos por estarem em uma igreja, por já terem se batizado e tal. O juízo de Deus cai sobre crentes e sobre ímpios. Muitas vezes, nós cristãos somos tão ímpios quanto os de fora. Usamos máscaras ao ir para a igreja e não vivemos Deus diariamente. Vocês podem até enganar o homem, mas a Deus ninguém pode enganar. Tem pessoas que são umas sedas para os outros, mas dentro da sua casa é Satanás em pessoa. Portanto, se você não vive uma vida santa, buscando a santidade de Deus, é tempo de se arrepender. Quando o pecado passa a ser uma prática, ele se torna comum e as pessoas não conseguem se enxergar dentro disso. Maridos começam a trair as esposas, aí começa o uso errado das redes sociais, adolescentes se envolvem sexualmente com seus namorados, pessoas se juntam com seu parceiro no lugar de casar. Tanta coisa cai na normalidade para o povo de Deus. E aí, como fica as coisas normais? Tanta coisa tem acontecido que as igrejas acabaram perdendo a referência de quem é Deus e o que Ele deseja para nós. Se você está em alguma dessas situações, corra para Deus. O Espírito Santo te guiará. Coloque seu coração nele. Você deve parar tudo para poder ouvir a voz de Deus. Tome muito cuidado da maneira a qual você tem vivido, as coisas que você tem feito. Você tem se preocupado em agradar a Deus? Você sabe se você tem agradado a Deus? Você vive
o que você prega? Somos vistos por todos como a Igreja de Cristo. E o que estamos fazendo para honrar esse título? Como temos nos comportado? Que testemunho de vida temos dado? Não se enganem com pessoas que estão se dando bem na vida, estão prosperando financeiramente. Deus é misericordioso. Devemos andar de acordo com a vontade de Deus. Quer dizer que aquelas pessoas que estão prosperando, que estão indo bem financeiramente, que estão ali tudo direitinho, certinho, de acordo com os princípios de Deus. Se preocupe em viver a sua vida com Deus, uma vida santa, uma vida digna de ser chamado filho de Deus. Aí eu lembrei de um exemplo aqui agora. Por exemplo, filho de um policial acha que pode sair por seu pai ser policial, pode sair por aí fazendo coisas erradas, fazendo o que bem quer, e aí fazendo o que lhe der na telha, que não vai dar em nada só porque seu pai é policial. E eu quero comparar nós. Assim somos nós. Muitos cristãos têm vivido dessa forma, que porque já se batizaram, já falam em língua, receberam o Espírito Santo e tal, que podem fazer o que quer, viver da maneira que quer e tal. Sua salvação tá garantida? Nananina, não. Vocês estão equivocados. Crente ora, crente lê a Bíblia, crente jejua, crente alimenta os pensamentos com coisas do alto, crente obedece a Deus, crente dá testemunho de vida. Se você não está com a sua vida organizada no altar, corra para esse Deus. Ele é misericordioso. Entregue seu coração a Ele, que Ele vai te ajudar a colocar as coisas no lugar. Hoje vamos ao nosso estudo, ao livro de Romanos, ou seja, a carta de Paulo aos Romanos. Paulo escreve a carta aos Romanos, provavelmente no tempo em que ele estava em Corinto. Então, nesse tempo, Paulo resolve escrever essa carta aos Romanos. Por que Paulo escreve essa carta aos Romanos? O objetivo de Paulo em escrever esta carta era revelar um Deus de justiça, mas também um Deus de amor. Paulo fala da obra salvífica